Bom dia. Vou começar a falar, né? Gravar os vídeos. E eu fiquei pensando como eu poderia gravar, começar, para que vocês possam entender isso. Eu levei uma vida, eu falei com vocês que eu trabalhei por muito tempo com cabelo, né? E que eu ouvia relatos de pessoas e essas pessoas estavam sempre ou muito felizes ou então estavam muito deprimidas. Elas queriam fazer o cabelo para poder se sentirem bem. E eu mesma ficava, já que tudo é energia, eu ficava oscilando entre estar bem e não estar bem, sempre muito autocentrada, sempre muito atenta às minhas dores, né? Eu era o centro da vida, do universo. E aí eu só percebia, e isso é uma característica familiar, eu percebia aquilo que não era bom, eu percebia aquilo que não estava bom. Eu podia ter tudo de maravilhoso, mas eu sempre colocava atenção no que não estava perfeito. E perfeito nunca nada vai estar. E eu já estava numa fase na minha vida que eu estava tranquila, financeiramente tranquila. E eu, fazendo cabelo, recebi a visita de 2 psicólogos que fizeram o convite para começar o curso de programação neurolinguística. Eu achei interessante, mas eu juro para vocês que eu não lembro do dia da conversa. Mas eu decidi fazer. Alguma coisa tocou em mim e eu decidi fazer. Era em Vitória, eu morando em São João da Barra, interior do Rio. Achei que ia ser bom. Fiz o curso e me apaixonei por muitas coisas que aos poucos eu vou falando para vocês. Mas eu conheci no início do curso os pressupostos da programação neurolinguística e vou falar um pouco sobre eles de uma maneira muito superficial. Mas aquele que marcou, aquele que me tocou, que me fez começar a compreender que eu não era o centro do mundo e era só uma pontinha desse novelo, era o pressuposto que dizia: toda pessoa tem um mapa e o mapa não é o território. Na verdade, o mapa são as nossas referências, as nossas expectativas, tudo aquilo que eu fui juntando ao longo de um tempo, principalmente na infância, as impressões que eu tive na minha infância, aquilo que eu ouvi e considerei, aquilo que eu coloquei atenção, aquilo que gerou em mim uma grande emoção. E aí a gente vai construindo a forma como a gente direciona a vida da gente, a forma como a gente se orienta pela vida. Só que o mapa não é o território. O Rio de Janeiro não é igual ao que está no mapa. O mapa é só uma referência para que eu conheça as partes do Rio de Janeiro, para que eu chegue no local. Mas o local é muito mais rico, é muito maior em termos de significado do que o que está naquele mapa. Se eu for a um restaurante e eu olhar um belo cardápio, não quer dizer que a comida vai estar tão deliciosa, muitas vezes, como aquilo que eu estou enxergando. Então, ler o nome, saber o que tem, não é o sabor da comida. Isso quer dizer que tudo aqui, todas as nossas impressões, todos os registros, todas as expectativas, elas estão muito distantes da realidade. Elas estão muito distantes. São formas de ver individuais. Então, cada pessoa tem um mapa, mas o mapa não é o território. Cada pessoa tem a sua referência.
Cada pessoa tem a sua forma de ver algo, tem a sua forma de provar algo, de sentir algo. E eu não posso esperar que alguém satisfaça a minha vontade como se ela fosse a mesma, compreendida e experimentada, vivida da mesma forma que o outro. Quando eu começo a entender isso, eu percebo que eu não lido com o outro, eu lido com aquela expectativa que eu tenho do outro, com a maneira como eu vejo o outro, na maneira, muitas vezes, como eu rotulo o outro. Mas é mais do que isso, eu não lido comigo, eu lido com as impressões que eu guardei, eu lido com aquela representação que eu tenho de mim. Então eu posso ser uma pessoa com um potencial enorme e não perceber. Eu posso ser uma pessoa cheia de bênçãos, mas olhar só aquilo que não está bom. Eu posso ser uma pessoa altamente competente e ter pensamentos limitantes, crenças limitantes, coisas que me impedem de exercer, de caminhar pela vida da melhor forma possível. Isso traz para mim uma experiência, e essa experiência é uma criação de realidade. Só que isso é de um jeito muito simples, muito pequeno. Ela pode ser vivida, experimentada de um jeito muito maior, na dor ou na alegria. Depende da maneira como eu enxergo, depende da maneira como eu vejo cada coisa. Então, quando eu proponho autoconhecimento como a chave, é a chave de experiências melhores, é a chave de conhecer, de fazer esse movimento, porque todas as coisas, toda mudança vem de dentro para fora. E essa chave, ela só abre de dentro para fora. Não adianta você querer mudar o outro, não adianta você querer mudar pessoas. Você muda você, e quando você muda você, o outro muda para você, porque você muda a lente que você percebe o mundo. Você muda a maneira como você enxerga. Os pontos de atenção são outros. Então, quanto mais eu me conheço, melhor eu sei aquilo que me satisfaz, ou que pode me satisfazer. Maior responsabilidade eu desenvolvo pelas minhas escolhas. Maior é a minha competência de entender o que eu quero de verdade para a minha vida, o que de fato faz sentido. Nós vamos entrar num caminho, e esse caminho eu espero de coração que ajude pessoas a se sentirem mais felizes. E qual é a ligação com a parte de cabelo? Algumas vezes a gente acha que fala, eu quero cortar todo repicado. Um exemplo, algo simples, tolo. Mas o que é repicado para mim pode não ser o que é repicado para o profissional. O que eu vejo como leveza pode não ser leveza para o profissional. Por isso, até na relação de cliente cabeleireiro, precisa de um tempo de ajuste, para que a gente possa ir percebendo como o outro é, porque é uma relação de mão dupla. E esse é um exemplo muito tolo, muito simples, mas eu quero que você pense quando isso pode ser um relacionamento entre amigos, entre pais e filhos, entre professor e aluno, entre cônjuges, não importa. Nós precisamos aprender a olhar e conhecer o outro, desenvolver empatia. Empatia acontece quando eu abro mão do meu mapa de mundo
e eu começo a apreciar o outro, a entender que ele teve momentos diferentes, ele teve experiências diferentes da minha, e que eu não posso achar que ele tem condições iguais às minhas. Se eu fosse ele, eu faria, não posso. Eu tenho que respeitar. Cada um tem escolhas a partir da maneira como interpreta, como vê, como conhece cada coisa. Então a gente está aqui para entrar nesse caminho e descobrir que eu primeiro tenho que olhar para mim. Primeiro tenho que conhecer a mim mesmo. Quando eu faço isso, eu consigo começar a apreciar o outro. Mas é um caminho longo, um pouco melhor a cada dia, sem pressa e sem pausa.